Oi, tudo bem? Hoje é o dia 97 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati, e agradeço pela sua permanência até o dia de hoje. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer, com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, dos capítulos 28 ao 31. Que o Senhor nos abençoe. Capítulo 28. Saul e a médium de Endor. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? E ela disse: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu, estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também. E ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa. Apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram.
Capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo como anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, junto com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã assim que clarear o dia. Então, Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Capítulo 30. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram o egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor,
e te levarei até eles." Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens, que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: "Estes são os despojos de Davi." Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: "Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir." Davi respondeu: "Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais." Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: "Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos seus inimigos e dos inimigos do Senhor." Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Comentários da autora. Anime-se. Se você precisa de encorajamento e ninguém está por perto para encorajá-la, encoraje a si mesma como Davi fez. Ele teve uma atitude positiva com relação a si mesmo, e você deve fazer o mesmo. Todos nós devemos ter cuidado para não termos uma atitude orgulhosa, mas não é errado ter uma atitude positiva e confiante com relação a nós mesmas. Davi estava em uma situação aparentemente desesperadora. Sua cidade havia sido destruída, suas mulheres e seus filhos capturados, e seus homens o culpavam pelo infortúnio que viviam. O que Davi fez? Ele se animou e se fortaleceu no Senhor. Mais tarde, aquela situação foi totalmente transformada. Em uma época anterior de sua vida, quando Davi era apenas um menino, todos à sua volta o desencorajaram quanto à sua capacidade de combater Golias. Davi, porém, estava confiante em Deus. Ele acreditava que Deus seria forte na sua fraqueza e lhe daria a vitória. Ele avançou no nome do Senhor com o coração cheio de confiança e tornou-se um matador de gigantes, que finalmente foi coroado rei. Davi não tinha ninguém para acreditar nele além de Deus, então acreditou naquilo que Deus acreditava a seu respeito. Ele acreditou na capacidade de Deus nele. Uma vez o Senhor me disse que se eu não tivesse confiança em mim mesma, não tinha confiança nele. Ele disse: "Eu estou em você. Eu sou a sua confiança, mas só posso fazer através de você aquilo em que você acredita." A insegurança é realmente um tormento. Vivi nela por muitos anos e, pessoalmente, prefiro ser confiante. Você pode estar pensando: "Bem, Joyce, eu gostaria de ser confiante também." Confiança é algo que decidimos ter. É mais do que um sentimento. É uma decisão de fazer corajosamente qualquer coisa que Deus esteja nos levando a fazer. Aprendemos sobre Deus,
sobre o seu amor, os seus caminhos e a sua palavra. Depois, finalmente, precisamos decidir se cremos ou não. Se cremos, então temos confiança. Se não cremos, vivemos com dúvidas sobre tudo. A insegurança nos deixa vacilantes. E Tiago 1,8 nos ensina que uma pessoa que tem a mente dividida é instável e incerta em tudo que faz. Realmente, não podemos seguir em frente até decidirmos ter confiança em Deus e em nós mesmos. Eu a encorajo a dar um grande passo de fé e parar de duvidar de si mesma. Como diz o velho ditado, não se diminua. Você tem mais capacidade do que pensa. Você é capaz de fazer muito mais do que já fez no passado. Deus a ajudará se você colocar a sua confiança nele e parar de duvidar de si mesma. Assim como todo mundo, você cometerá erros, mas Deus permitirá que você aprenda com eles e fará com que eles cooperem para o seu bem se você decidir não se deixar derrotar por eles. Quando a dúvida começar a atormentar a sua mente, declare a palavra de Deus e você vencerá a batalha. Creia em Deus de todo o coração. Creia que Ele está em você e que você é capaz de fazer o que for preciso através dele. Continuando, comentários da autora. Colocando a palavra em ação. Você já sofreu perdas, como Davi e os israelitas em 1 Samuel 30? Lembre-se que em Deus você sem dúvida alcançará e conseguirá libertar todas as coisas. Capítulo 31. O suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, e senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-seã. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos entre eles foram durante a noite a Bet-seã. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Chegamos ao fim do primeiro livro de Samuel e também ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que Deus nos abençoe.